Dentro dos temas ensino religioso, um especial é a diferença entre filosofias de vida e a habitual religião. A palavra religião vem de religare, que quer dizer ligar a algo novamente. A característica, portanto, do que nós brasileiros conhecemos como religião está estreitamente ligado a um tipo de religiosidade que é o chamado monoteísmo, no qual existe um processo importante de revelação e de salvação. Então, neste contexto de revelação e salvação, se construiu três grandes tradições em termos de números, ainda que não seja a maior em número de pessoas. Nós devemos sempre lembrar que religiões praticadas tanto em países como a Índia e a China, no geral, faz com que os números sejam sempre maiores do que nossa percepção de mundo consegue dar conta. Mas no Ocidente são as três grandes tradições, em número um pouco menor, mas conhecida pelas outras duas, é o judaísmo, em termos de ordem histórica, depois o cristianismo e depois o islamismo. Essas três tradições religiosas têm uma característica que é chamada monoteísmo. Essas tradições, numa perspectiva negativa sobre elas, não quer dizer que é a totalidade delas, tendem a ser intransigentes com a diferença. É fundamental, na nova modalidade de ensino religioso, percebermos que é possível, mesmo dentro dessas tradições, verificar a existência de outras tradições, sem que a existência do outro, digamos, desqualifique a minha. É muito perigoso, não é desejado, quando o monoteísmo caminha para o fundamentalismo, de achar que o simples falar que existe uma outra tradição, a outra tradição deve ser exterminada. E isto pode gerar, e o que gera em geral, certas violências físicas. Não quer dizer que essas tradições naturalmente produzem isto, de modo algum. Outras tradições, baseadas em filosofia, podem ser tidas aqui como exemplos, que também podem produzir essa metodologia por outros motivos. E a religião sempre vira uma casa de passagem para essas desculpas esfarrapadas. Então, a religião, como nós conhecemos, tem a ideia de que há uma revelação e essa revelação produz uma salvação de quem fica sabendo desta revelação, desta boa nova. As tradições filosóficas não trabalham com esta percepção. Não há uma ideia de revelação e, portanto, o indivíduo procura um lugar espiritual, procura um caminho para chegar em algum lugar espiritual, mas não há a ideia de que há uma revelação e que essa revelação vai produzir efeitos positivos. Basicamente, essas são as duas diferenças entre filosofias de vida e a ideia de religião como nós conhecemos no jeito monoteísta. Dentre as experiências no Brasil, nós podemos dizer que o espiritismo está mais para uma filosofia de vida a partir da experiência cristã. Ou outras tradições, como a maçonaria, poderia sim ser uma filosofia de vida baseada no iluminismo como movimento cultural. Às vezes, portanto, é isso que as pessoas precisam compreender para aqui dar um segundo passo na compreensão de como que é possível, nas filosofias de vida, um outro tipo de relação com a diversidade na vida. Os monoteísmos tendem a serem intransigentes com a diversidade. Tendem, porque é a ideia de um Deus único, a construir, quando há certas perspectivas, a meu ver, que não são boas para o mundo contemporâneo, achar que só é possível ser na medida em que eu elimino a diferença em função de uma unidade. Muito obrigado, até um próximo vídeo.